Ok, vamos lá pessoal. Hoje vamos continuar a aula anterior. É uma continuação hoje, né, das aulas anteriores. Nas últimas aulas vimos o conceito de gás. Vimos também a importância de estudar gás em si. Vimos também a questão do gás real e o gás ideal. Vimos a diferença entre o gás ideal e o gás real. E vimos a lei de Boole e Mariotti. Hoje vamos ver a lei de Charles. Lei de Charles, tá ok? Então, a lei de Charles é uma lei também que tem serventia para explicar os gases perfeitos. Vocês também vão encontrar isso na literatura, hein? A definir. É um sinônimo praticamente, tá bem? Gás ideal é igual a gás perfeito, tá bem? Então veja, é uma lei que é utilizada também para estudar gases perfeitos. Esta lei diz respeito a transformações isobáricas. Pronto, outro ponto que a gente vai destacar. Por quê? Isobárica quer dizer que o fenômeno irá ocorrer a pressão constante, tá bem? Aí veja, o enunciado dessa lei diz que a pressão constante, ou seja, uma transformação isobárica, o volume de determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Aí veja, o que está falando é o seguinte: se você mantiver a pressão constante, então P, né, for constante, CT é constante, e você plotar um gráfico de volume em função da temperatura, tá bem? O que é que você vai encontrar? Você vai encontrar uma reta, tá bem? Recordando a lei de Boole e Mariotti. A lei de Boole e Mariotti, você plotava pressão e volume. Então você tinha uma curva, né? Aqui, como as grandezas são diretamente proporcionais, você vai ter uma reta. Então, ó, você vai ver que a lei de Charles ela serve para correlacionar volume e temperatura do gás no estado inicial e no estado final, tá bem? Veja, deixa eu voltar aqui. Pronto, esse gráfico está animado aqui, ele está simplesmente, ó, se você deixar a temperatura, né? Deixa eu mudar aqui de rapidinho, marcador de texto. Pronto. Deixa eu destacar aqui. Se você deixar a pressão constante, né, como eu disse, ou seja, se você tiver uma transformação isobárica, o que é que vai ocorrer? E variar volume e pressão, como está aqui, ó, o volume varia e a temperatura, eu disse pressão, né, mas é volume e temperatura. Se você fixar a pressão e você variar o volume e a temperatura, o que é que vai ocorrer? Ó? Quanto maior a temperatura, maior o volume. Quanto maior a temperatura, veja, quando chega lá em 450, ó, é o máximo de volume. Então, você plotando volume em função da temperatura, você vai obter uma reta. Essa fórmula aqui é a mais importante também dessas relações. Então, V1, que é o estado inicial, T1, a temperatura inicial, V2, temperatura final, e T2, V1, volume inicial, T1, a temperatura inicial, V2, o volume final, e T2, a temperatura final. Aí veja, uma constatação aqui bastante interessante. Se você
o quociente entre volume e temperatura é sempre uma constante. Lá na lei de Boole-Mariotti era o contrário, né? Era pressão vezes volume era constante. Aqui já é volume sobre temperatura, vai dar uma constante. Então é bom que isso fique na mente de vocês, ó. Transformação isobárica, né? Transformação isobárica ocorre a pressão constante. Então as variáveis volume e temperatura elas vão variar, né? E a pressão vai permanecer constante. Isso se você estiver lidando com um gás perfeito, né? Ou seja, um gás ideal, e tentando observar a lei de Charles. Charles foi um cientista, né? Meteorologista, físico, engenheiro francês. Ele construiu balões. Então ele, ao construir balões, ele conseguia ver algumas relações em termos de volume e temperatura, relações essas físicas e matemáticas, como eu apresentei anteriormente para vocês. Então vamos aqui resolver uma questão. Deixa eu trocar aqui esse ponteiro, pronto. Vamos lá. Aí veja, um recipiente, né, com capacidade de 100 litros, então ó, o V1 é igual a 100 litros, tá bem? Contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Ó, aqui vocês vão ver T1, né? Então T1 é igual a 27 graus Celsius. Veja bem, quando você trabalhar com fenômenos isobáricos, é bom você transformar essa temperatura para Kelvin. Se lembra lá da escala Kelvin? Escala Kelvin. A escala Kelvin, né, é aquela que é a escala absoluta, né? Você vai ter um 0 grau Kelvin, né? Diferente da escala Celsius. Na escala Kelvin você não depende de um referencial. Então, o que é mais importante saber é que para transformar de Kelvin para Celsius, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, né? K é igual a graus Celsius mais 273, tá bem? Tem livros que você vai encontrar 273,15, mas para o ensino médio já é o suficiente aqui. Então, ó, K é igual a 27, né, mais 273. Isso vai dar quanto, gente? 300, né? 300K. Aí veja, isso é a temperatura. Deixa eu colocar aqui, ó, T1, tá bem? Aí este recipiente ele é aquecido, né, até uma temperatura de 87 graus Celsius. Deixa eu colocar aqui, ó. T2 é igual a 87 graus Celsius, tá bem? Então bora lá transformar. T2 vai ser igual a K 87. Opa, deixa eu apagar aqui, viu, gente? Opções de ponteiro, borracha. Isso mesmo. Pronto. Aí eu vou aqui de novo em opções de ponteiro. Caneta esferográfica. Pronto. Acontece. 87 mais 273, né? Aí isso vai dar quanto? Vai dar 308 com 7 dá 16, não é isso? Então vai dar 316. 316 não. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui na calculadora. Uma filada aqui. Pra gente não perder tempo com erro. Então isso aí vai dar 87
mais 273, 356, né? Então deixa eu apagar aqui. Então deixa eu voltar aqui. Só em roteiro. Pronto. Então 356 K. Bem, é a temperatura T2. Aí veja, você tem o volume inicial de 100 ml. Você tem essas temperaturas aqui, T1 e T2, né? De cada uma correspondente a 300K e 356K. Aí você vai agora fazer o que? Você vai lembrar que tem que ler a questão primeiramente. Esse recipiente é aquecido até uma temperatura de 87 graus Celsius, mantendo-se a pressão constante. Então, ele já está dizendo aí uma dica, né? Que isso ocorre a pressão constante. Então, ó, se é pressão constante, isso aqui a gente tem um fenômeno isobárico. Tá bem? Se isso é um fenômeno isobárico, a gente vai ter que aplicar a lei de quem? A lei de Charles. E a lei de Charles é V1 sobre T1 sobre V2 sobre T2. Deixa eu apagar aqui esse. Pronto. Opções aqui. Caneta. Pronto. T2. Aí veja, ele dá o V1, é isso? Então vamos fazer aqui. Quem é V1? Tá aqui, né? 100 litros. Quem é T1? T1 nós já transformamos, né? Era 27 graus Celsius, só que a gente transformou para Kelvin. Então, ó, coloca aqui Kelvin. Igual, quem é V2? V2 é assim, a pergunta da questão. O volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius. Aí veja, V2 a gente não sabe, então deixa aí. E quanto é que vale T2? T2 é 356, que anteriormente era 87 graus Celsius, só que a gente transformou para a escala Kelvin. Então, ó, a gente pode reorganizar isso aqui. Notem uma coisa, hein? A gente vai fazer meio pelos extremos, hein? Meio pelos extremos vai dar, ó, V2 vezes 300K igual. Aqui a gente já pode fazer, né? 100 vezes 356 vai dar quanto? Ninguém sabe? Só adicionar dois zeros, né? A 356. É isso? Aí vai ficar L vezes K. Tá bem? Eu não coloquei aqui do lado porque não dá. Aí veja, a gente corta esse K com esse K. Tá bem? Aí veja, tem esses dois zeros aqui. Você pode cortar com esses dois zeros aqui, né? Aí vai ficar, ó, V2, né? Igual, veja, esse 3 aqui, ele está multiplicando. Ele vai passar a dividir o 356. Então vai ficar 356 dividido por 3. Que vai dar quanto, gente? Bora lá ver aqui na 356 dividido por 3. Então vai dar aproximadamente 120, né? Não dá. Então deixa eu colocar aqui, né? V2 é igual a 120
litros. Tá bem? Então seria a alternativa a letra D. Aí vamos ver, essas questões de lei de Pauli, lei de Charles, são questões assim fáceis, hein? Em termos de química em si, né? É mais aplicação de fórmulas, mas o principal aqui que a gente tem que entender é os fenômenos. Depois eu vou fazer uma revisão bem rápida aqui, né? A gente faz como se fosse um resumão de tudo, né? Aí veja, um balão que contém gás oxigênio mantido sob pressão constante tem volume igual a 10 litros, né? Então veja, o volume desse balão, né, é de 10 litros e a temperatura inicial desse balão é 27 graus. A gente já pode até transformar aqui, né, pessoal? Então, para a escala Kelvin. Não é isso? Então a gente vai, ó, se lembra lá, hein? A gente vai pegar, ó, 27, é isso, mais 27 mais quanto? 273. Quem não tiver lembrado, ó, essa fórmula aqui, gente, sempre, ó, nunca se esquece. K é igual a escala Celsius mais 273. Sempre é assim, sempre. Então, K é igual a 300. 300K, né? Aí veja, então a gente pode colocar aqui assim, ó, T1 em termos de escala Kelvin. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, T1 vai ser igual a quanto? T1 vai ser igual a 300K. Tá bem? Aí veja, ele deu essas condições iniciais. Se o volume for dobrado, então, se o volume for dobrado, né? V2 vai ser igual a quanto? A 20, né? Porque, ó, dobrado quer dizer 2 vezes o valor lá, né? 10 litros. Não é isso? Isso vai dar quanto? 20 litros. Aí, se o volume for dobrado, podemos afirmar que... Aí, veja, a temperatura dobra, ele quer que você escolha aí a alternativa. A gente pode descobrir, né? Esse valor de T, né? 2. Como? Veja, novamente, ó, ele deu aqui já a dica, né? Pressão constante. Então, esse fenômeno aí é isobárico. Se é isobárico, a gente lembra da lei de Charles. A lei de Charles, ó. V1 sobre T1 sobre V2 sobre T2. Deixa eu fazer bem para cá. V1 vai ser quanto? 10 litros sobre T1 vai valer quanto? 300, né? K. E V2 ó, vai ser 20, né? E T2 vai ser quanto? Veja, você já pode ir simplificando aqui. Tem um zero aqui em cima, corta com esse zero daqui. Não é isso? Aí você também já pode, ó, esse litro se corta com esse litro daqui. Tá bem? Aí você vai multiplicar agora meio pelos extremos, hein? Aí vai ficar, ó, T2 vezes 10. 10 não, né? Deixa eu apagar aqui que não é 10. Opções aqui. Borracha. Show. Caneta. Então, ó,
vezes 1, né? Então, ó, 10 vezes 10 não, gente. Esse zero aqui foi anulado. Então, ó, 1 vezes T2 dá T2. Então, igual, né? Aí, veja, 30 vezes 20. Por que 30? Porque esse zero não cortou com esse zero, então vai ser 30 vezes 20. Que isso dá 600, né? Não é isso? Então, ó, 600 o quê? K, que é a temperatura, né? Então, veja, se você aumenta o volume no dobro, né? Ou seja, você duplica, né, o volume, a temperatura também vai duplicar. Por quê? Veja, essa relação aqui são de grandezas diretamente proporcionais. Na lei de Charles, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Isso significa o quê? Ó? Se eu aumentar o volume, vamos colocar aqui volume, T1, V1, T1. Ó, se eu aumentar aqui, deixa eu mudar aqui a cor da tinta azul, pronto. Ó, quando são grandezas diretamente proporcionais, se eu aumento o volume, a temperatura também aumenta, proporcionalmente. Se eu diminuo o volume, né, a temperatura também diminui proporcionalmente. Tá ok? Então aqui você nem precisava fazer esses cálculos todos. Se você souber dessa relação de que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais na lei de Charles, que considera um fenômeno isobárico, então o que é que vai ocorrer? Você vai ter, você já pode afirmar aqui, né, que se eu duplico o volume, a temperatura também vai duplicar. Então vamos lá ver a alternativa, né? A temperatura em graus Celsius dobra? Em graus Celsius não, né? A temperatura, porque você tem que trabalhar com Kelvin. A temperatura em K dobra, então seria essa alternativa aqui que a gente iria marcar, né? Isso. Tá ok? Eu vou parar aqui essa aula para a gente não ficar tão grande, tá bem? Porque continuamos na próxima aula, né? As questões de leis gerais dos gases, né? A lei geral dos gases. Deixa eu parar aqui.